Olá, nós somos da equipe 3 do 5º período A de Medicina Veterinária da PUC e nós vamos fazer o trabalho hoje sobre celiotomia em aves. A gente vai contar como que é o passo a passo desse procedimento, as indicações, as particularidades anatômicas, técnica, cuidado pós-operatório e mais. Bom, eu sou a Ana Júlia, eu vou explicar um pouco sobre o que é a celiotomia. A celiotomia é um procedimento cirúrgico que permite o acesso à cavidade celomática das aves ou de outros animais, mas no caso do nosso trabalho é focado em aves. Ela é indicada tanto para diagnóstico quanto para tratamento de diversas afecções, como uma remoção de corpos estranhos, biópsias e até mesmo a cirurgia reprodutiva. Por ser um procedimento delicado, ela exige certo conhecimento técnico e uma estrutura adequada para ser realizado. Eu vou falar um pouco sobre a anatomia cirúrgica e suas particularidades. As aves, elas não possuem diafragma, fazendo com que os órgãos abdominais e torácicos compartilhem da mesma cavidade, que seria a cavidade celomática. Essa cavidade ela é subdividida por sacos aéreos, que são membranas finas e frágeis, na qual são essenciais para a ventilação pulmonar. Durante a celiotomia, é comum a necessidade de rompê-los, o que não compromete a ventilação, mas pode aumentar o risco de contaminação caso não seja manejado corretamente. Sobre o proventrículo, que seria o estômago glandular, ele é extremamente fino e baixo em colágeno, na qual dificulta a manipulação e a sutura. Sobre a parede corporal abdominal em aves, ela é muito mais fina do que em mamíferos, e a sua musculatura abdominal é composta por camadas que devem ser dissecadas com precisão. As aves possuem a alta vascularização das vísceras, mais especialmente no fígado, o que acaba exigindo um controle rigoroso da hemostasia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as indicações e as contraindicações da celiotomia. A celiotomia ela pode ser indicada para a remoção de corpos estranhos, como anzóis, materiais plásticos ou grampos, para impactações alimentares graves que não respondam a tratamento clínico, biópsias de fígado, rins ou segmentos intestinais para diagnóstico de doenças crônicas, cirurgias reprodutivas como salpingohisterectomia em fêmeas com postura crônica patológica e tratamento de neoplasias ou massas abdominais. Já as contraindicações são as aves em estado de choque ou hipovolemia severa não estabilizada, a hipotermia ou a hipoglicemia grave, distúrbios graves de coagulação ou em casos de tratamento clínico que seja mais seguro e eficaz. Agora falando sobre as técnicas cirúrgicas. As abordagens para a celotomia em aves devem ser escolhidas com base na localização de interesse. A primeira que é de interesse é a celotomia ventral mediana. Essa técnica é indicada principalmente quando precisamos acessar os órgãos como fígado, intestino delgado, cloaca ou oviduto. A ave é posicionada em decúbito dorsal, ou seja, com o dorso voltado para baixo. A incisão é feita bem na linha média, indo da região pós-external até a sífice púbica. É muito importante ter cuidado com os vasos da parede abdominal e também com o intestino ileal, que pode estar logo abaixo da incisão. Falando também da celotomia lateral esquerda, essa abordagem proporciona um excelente acesso às estruturas como proventrículo, ventrículo, oviduto e rim e o testículo esquerdo. A ave deve ser posicionada em decúbito lateral direito. A incisão da pele deve ser do sexto espaço intercostal até a região do pubis. Durante esse processo é necessário cauterizar os vasos superficiais, pois pode ter alguns sangramentos. Em seguida, com a tesoura fina, são incisados os músculos oblíquos e transversos do abdominal. Se necessário, as costelas caudais, geralmente a sétima e a oitava, pode ser seccionadas para melhorar a exposição da cavidade.
Com o uso de afastadores delicados, conseguimos uma ótima visualização dos órgãos. O pré-vínculo é uma estrutura glandular fina e esbranquiçada, já o ventrículo do aspecto muscular e firme, que é o ventrículo. E, por fim, a gente tem a celotomia intercostal esquerda. Essa técnica mais específica, usada em situações como remoção de corpos estranhos no provéntrico. Um exemplo foi o caso de um pato do mato, onde essa abordagem foi essencial. A incisão é feita do quarto ou quinto espaço intercostal, após o pulmonar, e preparar a área totalmente antiasséptica. Essa abordagem rompe o saco aéreo torácico anterior, permitindo acesso direto ao provínculo, com a mínima manipulação dos órgãos viscerais. É uma ótima escolha quando precisamos de acesso cranial ao sistema digestivo. As etapas da celotomia em aves. A gente começa primeiro com a anestesia, que é feita com isoflurano por máscara, seguido com a intubação com o tubo sem cuff. E durante a cirurgia, a gente tem a manutenção com isoflurano e o oxigênio a 100%. A gente também, depois você posiciona a ave, dependendo da abordagem, vai ser dorsal ou lateral. Assim vem a tricotomia e a antisepsia. A gente depois vai para incisão e abertura da cavidade. E assim a gente tem a exposição e a manipulação. Os órgãos são manipulados com cuidado e o mínimo de movimentos. E depois a gente vai para a cirurgia-alvo, que daí a gente vai focar no qual técnica quer usar. Assim vem a lavagem com solução morna estéreo, seguida de aspiração cuidadosamente. E o fechamento, que pode ser com suturas por planos vísceras, se necessário, músculos com fios absorvíveis e pele com pontos simples ou intradérmicos. Os instrumentais cirúrgicos. Então, a gente pode começar pelas lupas cirúrgicas ou microscópio cirúrgico para melhor visualização de estruturas finas e aumento da precisão. Pinças de Adson, que são delicadas, utilizadas para segurar pele ou tecido sem causar trauma. As tesouras de Metzenbaus finas, que são ideais para dissecções delicadas de tecidos moles. O bisturi elétrico ou cautério bipolar, para cortes precisos com mínima perda de sanguínea. Afastadores pequenos, como os de ACEs, que mantém o campo cirúrgico exposto. Porta-agulhas de microcirurgia, que oferece maior controle na manipulação de agulhas finas, né? Tem mais precisão. Fios absorvíveis como PDS ou poliglatina 910, de calibres de 4,0 a 6,0, com agulhas traumáticas curvas, com pressas pequenas e estéreis, utilizada para proteger os órgãos e controlar pequenas hemorragias, e um aspirador cirúrgico para remover todos os líquidos e manter o campo limpo. Equipe cirúrgica. A celiotomia deve ser feita por uma equipe bem preparada. O cirurgião precisa ter experiência com tecidos delicados devido à fragilidade anatômica das aves. Um auxiliar é essencial para ajudar na aspiração de fluidos e na exposição adequada dos órgãos. Já o anestesista deve ter conhecimento das particularidades fisiológicas das aves. Se possível, o uso de um monitor multiparamétrico auxilia no acompanhamento dos sinais vitais durante toda a cirurgia, aumentando a segurança do procedimento. Após a cirurgia, o manejo clínico pós-operatório é decisivo para o sucesso dos procedimentos. O controle da dor deve ser feito com analgésicos como tramadol, butorfanol ou dipirona, sempre com acompanhamento veterinário. Na prevenção de infecções, são indicados antibióticos como penicilina com streptomicina ou enrofloxacina, dependendo do caso. O suporte nutricional é fundamental, podendo incluir papas por via oral ou sonda, caso a ave não consiga se alimentar sozinha. A alimentação sólida deve ser feita de forma gradual após 2 a 4 dias.
O ambiente de recuperação deve ser seco, silencioso e a ave não deve ter acesso à água de banho nos primeiros dias. É essencial monitorar os sinais clínicos, como apetite, evacuações e comportamento. Deve ser feita a limpeza diária da ferida com clorexidina. Em situações de suspeita de lesão gastrointestinal, o uso de sucralfato pode ajudar na proteção da mucosa. Esses cuidados intensivos fazem toda a diferença na recuperação da ave. Cirurgia em aves deve ser sempre se considerar o bem-estar animal. O procedimento só deve ser realizado se houver real chance de recuperação. Em aves silvestres, o foco deve ser na reabilitação e soltura, e claro, o tutor ou responsável deve ser informado sobre todos os riscos e benefícios. Dos aspectos econômicos, os custos variam conforme a clínica e os recursos usados. Uma celiotomia pode custar entre R$800 e R$400, dependendo da complexidade, anestesia e tempo de internação. Centros de reabilitação muitas vezes subsidiam esse custo, como a Serum, o FRGS. O valor é justificado pela especialização necessária, instrumental específico e risco envolvido. Bom, com isso nós concluímos que a celiotomia é um procedimento vital na medicina veterinária. Apesar dos seus desafios, quando bem indicada e realizada, ela salva vidas e proporciona qualidade de vida aos pacientes. Com um preparo, conhecimento e estrutura adequados, os resultados podem ser excelentes.